Estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Muito obrigado desde já pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Como eu falei na abertura, nós temos o prazer de conversar hoje com o senador Alan Rick, presidente regional do União Brasil e novo presidente também da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. E, claro, é o coordenador da bancada federal do Acre. Seja bem-vindo, senador. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. O Tribuna Livre é um marco do jornalismo acreano. Um prazer bater um papo com você, com o Osmir, com o Narciso e com os nossos telespectadores que são cativos desse programa tão importante para o nosso jornalismo. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Eu vou começar logo aqui fazendo uma perguntinha ao senador Alan Rick, ao tempo que rendo homenagem à sua estada no Senado. Obrigado, Narciso. Antes do início do programa, eu fiz uma pergunta a você, não sei se você se lembra, se você conheceu a Agenor Maria. A Agenor Maria, naquela lavagem que o MDB deu na Arena, na disputa pelo Senado nas eleições de 1974, o senador elegeu 16 senadores, o MDB elegeu 16 senadores, e naquela época o número de estado era 22, 23, e o restante com a Agenor Maria era um motorista de caminhão. E o MDB do Rio Grande do Norte não tinha sequer um nome para indicar para disputar o Senado da República. Aí encontra a Agenor Maria, encontra na estrada, pergunta a Agenor Maria: você topava ser candidato ao Senado pelo MDB? Ele disse: eu, motorista de caminhão, candidato ao Senado? Ele disse: sim. Ele disse: mas se precisar do meu nome, pode botar. Aí botaram o nome de senador Agenor Maria, um candidato ao Senado, e ele derrotou Djalma Marinho, o avô de Rogério Marinho, a maior celebridade que já deu no Congresso Nacional. É tanto que tem lá uma ala de Djalma Marinho no Senado da República. Aí ele se elege. A primeira entrevista que ele foi dar de público, aí perguntaram: o que é que o senhor achou, senador Djalma Marinho do Senado? Ele disse: aquilo é um céu. Aí vai minha pergunta: se comparado com a Câmara dos Deputados, o Senado é um céu? Você sabe que já me fizeram essa pergunta, Narciso, e eu ouvi uma vez do queridíssimo Nabor Júnior, que me deu uma entrevista também, alguns anos atrás no Gazeta Entrevista, e ele reproduziu a fala de Djalma Marinho, que o Senado era o céu, e era até melhor, porque para o céu, para ir... Precisava morrer. Isso, morrer. Isso. Obviamente que isso num tom de brincadeira, e sempre numa conversa muito agradável com o nosso eterno senador Nabor Júnior. Veja, o Senado é a casa alta, Narciso. Você é um homem experiente. O debate no Senado é um nível de mais busca pelo entendimento, na busca pelo consenso, e quando não se chega no consenso, vai-se para o voto, para a disputa mesmo no plenário. Para você ter ideia, na Câmara, quando não se consegue consenso numa matéria, a oposição inicia o kit obstrução, requerimento de retirada de pauta, requerimento de adiamento da discussão, não sei o que, não sei o que. Então são vários artifícios que se tem no regimento da Câmara e do Senado para você adiar uma votação ou obstruir uma votação. Muito bem. No Senado, até o momento, eu não vi um requerimento de retirada de pauta, um requerimento do kit obstrução. Porque se busca sempre o consenso. Obviamente, isso no plenário. Nas comissões, sim. Nas comissões, o debate pega mais fogo. Principalmente nas comissões mistas de inquérito, como a CPMI das ONGs, a CPMI do 8 de janeiro e tal. Mas o Senado, eu penso que pode ser o céu do povo brasileiro.
pode ser a salvação do povo brasileiro, se cumprir o seu papel de altivez e não de vassalo do Supremo Tribunal Federal. Este será o verdadeiro céu, porque é onde o brasileiro encontrará a salvação das suas liberdades, do Estado Democrático de Direito e do respeito às instituições. Mas aí que eu queria entrar. Neste céu, apesar de que vários senadores, inclusive aquele do Amapá, Adolfo Rodrigues, salvo engano, quando perde uma ação para a maioria do Senado, ele recorre ao Supremo, muitas vezes. Mas eu pergunto o seguinte, onde está o Senado, esse céu, que pode trazer felicidade e benefício ao povo brasileiro, quando o Supremo está legislando, nós temos fato recente, aborto, nós temos uma série de outros fatos que é de um papel do Legislativo e o Supremo está determinando. Descriminalização do uso de drogas. Uso de droga. Questão do marco temporal. Agora, essa semana mesmo, semana passada, a Constituição diz que as terras produtivas são insuscetíveis de desapropriação para a reforma agrária. As terras produtivas. No entanto, o Supremo está aprovando para desapropriação as terras produtivas. E eu aqui passaria, me desculpe a sinceridade, uma hora citando violações constantes da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal. Só tem um órgão que pode punir, é o Senado Federal. É o Senado que pode abrir um impeachment, ouvir esses ministros. Agora, tem que ter. Eu vejo muito discurso lá do Girão e outros pedindo a abertura disso. E o seu Pacheco mantém o silêncio e nunca se manifestou nem intenção de fazer essa abertura para pacificar o país. Porque hoje há uma unanimidade, Narciso, de que o Supremo está levando a uma divisão perigosa para este país. E o que é que o nosso nobre senador tem a dizer sobre isso? Primeiro que você toca num ponto que todos nós que fazemos parte da bancada de oposição lutamos diariamente no Senado, buscando trazer para este debate outros senadores que hoje fazem parte da base governista, para que nós possamos colocar diante do presidente Pacheco, e temos feito isso pessoalmente com o presidente Pacheco, a necessidade do Senado mostrar sua altivez, de o Senado se posicionar, de o Senado não permitir, por exemplo, que se libere, amigo Muniz, o uso, o transporte, o porte, o consumo de drogas ilícitas. Tem ministro, inclusive, apresentando a proposta de até 60 gramas, que é um valor, uma quantidade absurda de droga, para o uso pessoal. Hoje, o que diz o artigo 28 da Lei de Drogas? A pessoa não é presa, ela cumpre uma medida educativa, recebe uma advertência ou presta serviço à comunidade. Isso se a autoridade policial decidir, que na maioria das vezes vai para aquela audiência ali, para dar uma advertência, o cidadão não é nem fichado. Então, quando o Supremo reinterpreta a norma, ele invade as prerrogativas do Congresso, ele afronta a população que é contra a descriminalização. Recente pesquisa demonstrou que 84% da população brasileira é contra a descriminalização das drogas ilícitas, uma vez que já não há punibilidade para o porte, o transporte e o consumo pessoal. Então, o que você está fazendo hoje é uma guerra ideológica, é uma afronta ao Congresso Nacional, que, repito, temos senadores que lutam todos os dias, que vão para as comissões, que apresentam requerimentos, que apresentam projetos de lei, que apresentam pedidos de ação contra essas decisões do Supremo, mas que, infelizmente, nós não temos a maioria para virar esse jogo até o momento. O que é que eu penso? É a população se manifestando.
é o povo cobrando seus senadores. Porque quando a população não tem coisa mais forte do que a opinião pública, cobrando do senador, aquele senador que está em cima do muro, que não se manifesta, aquele senador que tem medo de fazer esse enfrentamento, ele é a opinião pública, é o eleitor dele. O senador... A não ser que ele não queira voltar, que ele não tem interesse em buscar novamente a sua reeleição, está ali cumprindo só esse mandato. São instrumentos que nós temos, a mobilização popular. Isso já aconteceu no impeachment de Dilma Rousseff, isso aconteceu durante a primeira campanha de Jair Bolsonaro, quando o povo foi às ruas dizendo: nós não queremos o que está aí, nós queremos mudança. A mobilização popular é uma coisa muito forte. Isso aconteceu em 1964. Então veja, O senador... Meu querido Osmir, o Senado só recupera a sua altivez, a sua preponderância, quando os senadores decidirem fazer isso. Quando se juntarem a nós outros senadores corajosos, que querem uma altivez, uma resposta de um Senado que ouve o clamor popular. É isso que nós temos lutado. O senador, o Senado não precisa lhe ser otorgado mais poderes. O Senado, olha que responsabilidade, que são exclusivas do Senado. A indicação de todos os embaixadores do mundo. Não, do Brasil, né? Do Brasil para o mundo. Embaixadores do Brasil para o mundo. Para o O Senado é quem aprova os dirigentes das nossas agências regulatórias. O Senado é quem aprova sem carecer de ajuda da Câmara dos Deputados. É quem aprova os presidentes dos tribunais regionais, eleitorais e de justiça, inclusive os membros do Supremo Tribunal Federal. E do STJ. Sim, eu já falei de todos. E dos Conselhos Nacionais de Justiça, Todo e Conselho tudo. Nacional de Quer Ministério dizer, Público. aí eu venho aqui para a minha perguntinha simplória. Até hoje, desde a proclamação da República, só no governo de Hermes da Fonseca, dois ministros do Supremo Tribunal Federal não teve seu nome aprovado pelo Senado. E ali havia uma certa indisposição com Deodoro da Fonseca, que no duro sofreu um golpe de Estado de Hermes da Fonseca. Mas isso fica por conta da história. Agora eu lhe pergunto, de 1984, quando o nome esses dois nomes foram rejeitados para compor o Supremo Tribunal Federal, esse nome não foi aprovado. E de lá para cá, o Senado da República nunca rejeitou um nome para não ser aprovado pelo Senado. Você acha que vai ser criado este ambiente que dê ao Senado esta liberdade para rejeitar nomes indicados pelo presidente da República? Em 92, o Senado aprovou o impeachment de Collor, como em 2016 o impeachment de Dilma. Referendou a decisão da Câmara dos Deputados. São dois momentos importantes onde o Senado, movido também pelo ímpeto popular, garantiu que o Estado Democrático de Direito cumprisse suas prerrogativas. Então, em que pese este cenário negativo atual, a mobilização popular, repito, ela tem um peso muito grande. Ah, mas o senador já foi eleito, ele já tem um mandato, mas o povo que o elegeu pode cobrá-lo, pode exercer sobre ele a pressão necessária para que ele faça a sua avaliação e reflita sobre o momento do país. E é essa manifestação, é essa mobilização popular, é esse clamor das ruas que nós não estamos mais ouvindo. Mas aí... Há um clamor, mas um clamor meio velado, meio... Mas sabe por quê? Porque as pessoas estão temerosas até de se manifestar. Exatamente. As pessoas têm medo hoje de qualquer uma de suas opiniões divulgadas numa rede social ser taxada de crime contra
Do fake news. Fake news, Fake ou de atentado contra a democracia, crime contra a democracia, e essa pessoa acabar sendo presa, como muitas pessoas injustamente foram presas por conta. Aqui no Acre, pessoas que nem estavam no 8 de setembro foram presas. Acabou de sair um aqui. Uma situação totalmente fora do contexto do Estado Democrático de Direito. Mas, senador, pelo menos até o momento, quem votou no nobre senador não tem motivo para se arrepender. Mas veja bem, a pergunta é a seguinte: o senhor está votando assim, de acordo com a sua consciência, ou é preocupado com o que pode acontecer? Ou seja, bom, se eu não fizer aquilo que me propuseram, que me outorgaram para fazer, me autorizaram a fazer, eu posso me dar muito mal mais tarde, é isso? Eu penso que nós temos que ter muita responsabilidade, porque, Muniz, eu jamais vou fugir da responsabilidade que o povo me deu. Continuarei votando como sempre votei na Câmara dos Na Deputados. eleição do Senado, por exemplo, 3 senadores daqui, eleitos pela oposição. Só apareceu um voto na mesa diretora, o seu. Para Rogério Marinho. E declarado, manifestado em minhas redes sociais, fazendo campanha para Rogério. Porque eu entendia que naquele momento nós precisávamos de um altivez, de um nome que carregasse sobre seus ombros essa independência que o Senado precisa. Então, naquele momento, votei em Rogério. Obviamente que, diante da derrota que tivemos, mesmo com um número expressivo de 32 senadores votando em favor de Rogério Marinho, eu entendo que nós podemos construir dentro do Senado. É fácil? Não é. É uma casa diferente. É uma casa onde cada senador é uma instituição. É muito difícil você lidar hoje com esse tipo de tema dentro do Senado se não houver uma manifestação popular, não houver uma pressão. Mas, repito, as pessoas estão temerosas. Muito. Estão com medo até mesmo de se expressar, de serem tolhidas no seu direito de expressão. Mas, é um momento senador, muito difícil que nós vivemos no mas, senador, ainda dentro desse tema, dos poderes do Senado, que também aqui foi abordado pelo Narciso, o Senado e o Congresso, eu diria, está votando um marco temporal. Votamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual sou presidente. Tá. Foi a primeira matéria que eu pautei para a gente poder aprovar. Pois é. Fundamental para a gente estabelecer um limite temporal, um marco, estabelecer um ponto de início do debate. Mas eu prosseguindo, ao mesmo tempo, O Supremo. o Supremo Tribunal Federal está julgando o marco temporal e tudo leva a crer, eu não estou aqui querendo... Que vai ser me aprovado. Está precipitar, 4-2 o placar, né? Que vai Que ser vai para aprovar. contra o marco temporal. contra o marco temporal. Contra o marco temporal. Quer dizer, você libera o marco temporal. É bom, Não existe marco temporal. Não existe marco O temporal. Supremo quer que não exista. Aí eu posso chegar e dizer, lá em Pixuna, onde morou minha família, dizer, isso aqui é minha família de índio, essa terra aqui nós moramos, meu bisavô morou, essa terra é minha. O marco temporal ele se inicia num julgamento em Roraima, da reserva indígena Raposa Serra do Sul. Que foi Quando o absurdo, Supremo né? compreendeu que era preciso estabelecer como data para que se... O que é o marco temporal? Ele é uma regulamentação do artigo 231 da Da Constituição, Constituição, que perfeito. diz exatamente isso, que as populações indígenas precisam justificar, precisam Deu uma data também. demonstrar que ocupavam tradicionalmente aquela área Até outubro, até 5 outubro de 88. de 88. Esse entendimento tem sido implementado, diria assim, por outros julgamentos e outros momentos, uma vez que a gente precisa ter um marco temporal, a gente precisa ter uma data limite. Porque senão isso gera uma insegurança jurídica enorme. Mas aí é o que eu queria fazer a pergunta. E lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, só para concluir minha fala, Não, mas você vai continuar respondendo aí sobre isso. nós colocamos para votar e o plenário foi soberano e venceu. O marco temporal foi aprovado por 13-3. Então eu pergunto o seguinte: o marco temporal é aprovado no Congresso Nacional. E o Supremo Tribunal Federal diz que não existe marco temporal. Como é que fica? Quem é que vai Boa prevalecer? pergunta, Lumir.
aí que entra um grande debate que eu estou, inclusive, conversando com alguns juristas e legisladores. A decisão do Congresso Nacional estabelece a regulamentação do artigo. E o Supremo vai precisar rever o seu entendimento. Porque uma vez que o Congresso diz, não, existe um marco temporal, está regulamentado da seguinte maneira, o Supremo precisa rever seu entendimento. Porque o Legislativo é soberano, quem legisla é o Congresso e não o Supremo Tribunal Federal. Corretíssimo. Esse é o meu entendimento. Senador, corretíssimo. Olha, eu não estou aqui, eu não sou defensor do Supremo Tribunal Federal. Não me põe nessa conta. Não me põe na conta do que eu sou defensor do petismo. Eu tenho uma autoridade de dizer nesse acre que fui eu, sozinho, feito uma ovelha descarrada, quando o PT era poder na República, no Estado e no município, eu me caracterizava como o antipetista do Acre. Ninguém mais do que eu. Verdade. E eu acompanhei isso, né? Ninguém mais do que eu. Não sozinho, mas você era um dos mais influentes. Não. E outros poucos. Estimulava, Odmir. Estimulava. Sim. Às vezes até de forma precipitada, para demonstrar para os outros. Me acompanhe, que eu estou fazendo isso, que você pode fazer também. Aí minha pergunta é a seguinte. Senador, no Brasil, acontece todos os anos, 800 mil abortos confirmados, fora os abortos clandestinos, que as madames fazem seus abortos nas sofisticadas clínicas e não contabilizam. Por que é que ao invés do Congresso, aí inclui Câmara e Senado, definir a proibição ou a regulamentação dos abortos, para que não seja preciso o STF, na vacância, ter que fazê-lo? O senador responde no próximo No bloco, próximo ok? bloco, vamos lá. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está Entendeu minha convidado pergunta? a continuar conosco. Até já. Entendeu? Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com o senador Alan Rink, do União Brasil. Registramos mais uma vez aqui a presença do nosso chargista, caricaturista, o Daniel Cabral, está caprichando aí na caricatura do senador Alan Rink. Ao final do programa ele vai levar de presente. Registramos também aqui a presença de Jailson, Tiago, ambos da assessoria do senador, e também da nossa colega jornalista Lilian Lima, também assessora do senador Alan Rink. O senador, competente como sempre, cerca-se de pessoas também competentes. Parabéns aí. Também do meu amigo Paulo, fazia tempo que ele não aparecia aqui. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Doutor Narciso, só resuma rapidinho a pergunta feita na virada do bloco para o senador. Eu me reportei e questionei o senador sobre a densidade política pesada de ser senador da República, tendo o mesmo político de um senador de São Paulo, ou sendo deputado federal de uma bancada de 8, discutindo com os deputados paulistas, que é um colegiado de 70. Há alguma diferença nisso? Mas a primeira pergunta foi sobre a questão do aborto. Também. Isso. Que eu quero retomar e depois eu te respondo essa. Narciso, o artigo 124 do nosso Código Penal estabelece que o aborto é crime. Alguém praticar aborto ou permitir que outro pratique nesta pessoa. Mas estabelece também as excludentes de punibilidade. 3. São quando há risco de vida para a mãe, essa mãe pode falecer, quando é fruto de um estupro, aquela gravidez, ou no caso de um bebê anencéfalo, que foi um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal
no final dos anos 90. Eu te pergunto uma coisa, você já ouviu falar em Joan Schäble? Não. Joan Schäble, uma jovem de 22 anos, ela engravidou de um namorado, um rapaz sírio, e ela decidiu que iria abortar. No entanto, ao ser confrontada com o peso daquela decisão, os traumas que teria, a dor que carregaria pelo resto da vida e os traumas emocionais que também adviriam daquela decisão, ela resolveu ter um bebê e entregar aquele bebê para adoção. E aquele bebê que foi entregue para adoção, ele é conhecido por você, Muniz, Osmi. Ele se chama Steve Jobs, o filho desta jovem de 22 anos, que iria ser abortado. Cristiano Ronaldo também sofreria um aborto. Sua mãe contou essa história, mãe biológica, mas desistiu. E hoje o mundo tem um grande jogador de futebol, entre outras pessoas. Imagine a situação social, a situação emocional, não pode ser desculpa. E eu falo isso com muita sinceridade, para uma decisão tão terrível que é a de tirar a vida de um ser humano que não pode se defender, um bebezinho no ventre. Por isso que eu lhe digo, serei sempre contra o aborto. Porque existem meios. Primeiro, nós temos um sistema de saúde que provê todos os meios contraceptivos gratuitamente. A pílula, a camisinha, a mulher pode colocar um DIU na unidade de saúde, tudo gratuito. Tudo gratuito. O homem pode comprar a camisa, que o homem também é responsável. O cara quer ir lá brincar, depois não quer ser responsável pelo filho. Muitos, você sabia que o Acre é um dos estados que mais temos crianças sem o pai na certidão de nascimento? Pela irresponsabilidade de homens que não são homens o bastante para sustentar seus filhos. Então, são várias questões emocionais, sociais, mas Narciso, ninguém tem o direito de tirar uma vida. Mas a minha pergunta se reporta aos 800 mil abortos que acontecem e não tem ninguém preso por isto. Clandestinamente no Brasil. Sabe por quê? Porque tanto o sistema de saúde, quanto a sociedade, quanto o sistema de segurança, fecha os olhos para esse problema. A sociedade não debate isso com profundidade. As pessoas têm um certo, digamos assim, já aconteceu, vamos seguir em frente, toca o barco. Mas o aborto é uma chaga. Ele provoca dramas emocionais gravíssimos em mulheres. Eu já tive a oportunidade, como parlamentar, ouvir alguns relatos durante comissões da Câmara dos Deputados que debateram temas importantes, como essa questão de ideologia de gênero, que debateram o programa, aquele programa muito importante que nós aprovamos, inclusive o relatório contra a doutrinação nas escolas brasileiras, né? Enfim, e vários outros, e debatemos aborto também. E eu ouvi alguns depoimentos que me marcaram muito. Então, o drama emocional, o drama psicológico que essas mães carregam é muito grande. Mas ela não quer você também tem um lado religioso que você também. E o Brasil é um país cristão. Se você for avaliar as pesquisas, mais de 80% da população brasileira é contra o aborto. Porque nós somos uma nação de católicos. Até aqueles que são contra os contraceptivos. Mas né? essa metade que são contra o aborto não se revelam apenas hipocritamente? O cara é contra o aborto, mas já fez vários abortos. Aí é uma questão de cada um, Narciso. É por isso que eu digo. E aí eu digo o seguinte, cada um vai prestar contas com Deus de suas atitudes. Cada um vai estar diante de Deus e vai prestar contas. Mas eu entendo que muitas pessoas de bom coração... Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estive recentemente em Cruzeiro do Sul, na casa Esther Cameli. Ali tem crianças que foram abandonadas pelas suas mães na porta da casa de outra pessoa. Crianças que infelizmente nasceram de uma mãe que está no sistema prisional e a mãe não pode cuidar. Outras que nasceram, infelizmente, de mães drogaditas. Inclusive crianças que nasceram com transtornos mentais, com deficiências, porque foram vítimas de uma gravidez onde a mãe usou droga
usou álcool ou, enfim, não teve os devidos cuidados. E essas crianças são acolhidas, são amadas, são cuidadas e são felizes. Nessa unidade, nós construímos com a emenda minha uma biblioteca para garantir o reforço escolar dessas crianças e adolescentes. Ali tem meninas que sofreram abuso sexual do próprio pai, do padrasto, do tio. E lá elas receberam de presente do nosso mandato uma área de lazer, uma piscina, uma biblioteca, para que elas tenham naquele lugar onde são acolhidas e amadas as melhores condições possíveis, que elas jamais teriam no lar, de onde elas foram ou nunca conheceram aquele lar, ou de onde elas foram, infelizmente, recolhidas em virtude da situação de abuso, ou de onde foram retiradas, ou o lar que elas nunca conheceram como pai e mãe. Mas, então, senador, a maior tristeza que pode haver assuntos locais aqui. É a criança que não tem a oportunidade de ter uma vida plena. Por isso que eu tenho dedicado, Muniz, Narciso, Osmi, muito dos meus, da minha força de trabalho, dos meus recursos, do meu trabalho parlamentar, às entidades que cuidam de crianças. Porque são essas crianças. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um jovem que trabalha conosco, que é um colaborador nosso. Ele é advogado hoje, nos ajuda no projeto da Escolinha de Futebol do Léo Moura, que leva a cidadania para 300 crianças na cidade do Povo e mais 300 crianças em Cruzeiro do Sul, na Vila Olímpica, que nós também estamos reconstruindo, reformando com a emenda nossa. Este jovem foi acolhido nessa unidade, a Casa Esther Cameli de Cruzeiro do Sul. Como é o nome da casa? Casa Esther Cameli. Esther. Esther Cameli em Cruzeiro do Sul. Mas lá também tem o Educandário, que também está ganhando emendas nossas, com veículos, com equipamentos, tudo novinho para ajudar as crianças a terem uma qualidade de vida melhor. A Missão Família em Cruzeiro do Sul, que nós conseguimos colocar lá, meu amigo Osmi, um equipamento de energia solar. Eles pagavam quase R$4.000 de conta de luz todo mês. Hoje pagam R$300, que uma emenda nossa instalou equipamento de energia solar e instalamos ar-condicionado na sala das crianças, onde elas aprendem informática, violão, teclado e aulas de reforço. Então tudo isso eu faço com um amor tão grande, porque é isso que move a gente. Se você perder a lágrima nos olhos, se você perder o amor pelos mais vulneráveis, largue a política. Mas tá bom, senador. Senão ninguém vai fazer mais outras perguntas. Vamos lá. Nós temos dois problemas sérios aqui no Acre. O primeiro, eu acho que é o único estado do Brasil que tem dificuldade de comunicação entre seus próprios municípios. Acho que não existe nenhum no Brasil. É verdade. Pela BR-364, hoje para ir a Cruzeiro do Sul, é uma dificuldade. O governo anterior, o governo Bolsonaro, foi muito cruel com isso. Não colocou quase recursos. Você estava lá, você pode concordar ou não. E o atual governo, ao que parece, está tentando colocar recursos para suprir essa deficiência da nossa BR-364. E o segundo problema, são dois, é a crise aérea. Eu estou viajando na próxima semana, quinta-feira da próxima semana, para Brasília, no tratamento de saúde. Eu gastei, Muniz, R$5.914. R$6.000. Quase R$6.000. Ida e volta, num horário ingrato, num horário desrespeitoso, que o cidadão não dorme. Vai para o aeroporto 2 horas da manhã, sai 2 e tal, aí chega de manhã lá, extremamente cansado já. Como é que a bancada federal, eu incluo os senadores, estão fazendo para tentar resolver esses dois graves problemas que afetam, de um modo geral, toda a população acreana? Que maravilhosa pergunta que você faz, Osmi, que a gente pode prestar contas do nosso trabalho. No dia 1º de março de 2023, nós fizemos a primeira reunião da bancada federal do Acre em um ministério. Nós assumimos
no início de fevereiro, cada um organizando seus gabinetes, sua vida, e aí eu já solicitei a primeira reunião importante, foi realizada ali 20 e poucos dias depois, que foi para tratar da BR-364. Nós mandamos fazer um filme com imagens da BR para levar para o ministro dos Transportes, Renan Filho, para o diretor nacional do DENIT, Fabrício Galvão. A bancada toda se uniu. A Assembleia Legislativa, que eu preciso fazer essa referência aos deputados estaduais, ao presidente Luiz Gonzaga, ao Nicolau Júnior e todos os deputados estaduais que se fizeram presentes nesse debate. E todos fomos ao Ministério do Transporte. Dizer, olha, não dá mais. Me permita fazer um relato histórico. O governo Bolsonaro enfrentou durante 2 anos e meio uma terrível pandemia, onde ele precisou tirar recursos da segurança pública, da assistência social, dos direitos humanos, da educação e da infraestrutura. Seu ministro era Tarcísio de Freitas, e conversando com ele em São Paulo, ele disse, Alain, foi um momento muito difícil. Nós ficamos sem orçamento que o governo precisou. O dinheiro não está em árvore. Nós estamos sob a égide de uma gestão de teto de gastos para que nós não extrapolássemos os nossos gastos e levássemos o país a um problema inflacionário. A própria pandemia já gerou uma inflação galopante, gigantesca. Em 2020 nós tivemos a inflação no Brasil de 10%. Diferentemente da Argentina, que é 100%, mas para o Brasil foi terrível por conta da pandemia. Então, Bolsonaro, você usou o termo, foi cruel. Eu diria que Bolsonaro não teve escolha. Ou ele investia em vacina, ou ele investia em mandar recursos de respirador, de equipar UTI, mandava recursos para os estados, para os municípios, ajudava a pequena empresa, não tinha de onde tirar recurso. Deixou de investir nas estradas. Não teve jeito. Eu não estou aqui justificando que estava certo ou estava errado. Ou ele salvava as vidas das pessoas, garantindo vacina, equipamento e recursos para os estados e municípios, ou investia nas estradas. As estradas não receberam dinheiro. O governo, infelizmente, não colocou. Como a segurança pública não recebeu, os direitos humanos, a assistência social, ficou sem receber recurso. E assim nós encerramos então esse segundo bloco e vamos ao Mas eu não comercial. terminei a resposta Então na vai sequência. terminar, pronto. Vamos lá então. Posso terminar? Pode. Rapidinho, me dê 2 minutinhos. Claro. Peço perdão. Lula. Bem, Bolsonaro não investiu por conta de todos esses problemas. Lula recebe um governo onde já o Congresso aprova um extrapolamento do teto de gastos, o Congresso aprova a PEC do Lula para utilizar mais recursos além do teto para investimentos. Era necessário ou não era? Estaria garantindo aí a sobrevivência do governo no primeiro ano? Vamos para o mérito. Importante, reinvestir em áreas que estavam desassistidas. E as estradas foram uma dessas áreas. Não só a BR-364, várias BRs no Brasil. Então, nesse ponto, temos que concordar. Bolsonaro investiu por uma série de situações. E Lula, com um cenário muito mais favorável e com dinheiro, obviamente que a bancada tem que buscar esse apoio. E aquela oposição que eu disse que faria desde o início. Me oporei àquilo que eu não concordo, o reaparelhamento do MST, invasão de terras produtivas, essa luta para tentar ressuscitar o imposto sindical, tirando 3 dias de salário do bolso do trabalhador, decisões como destruir o marco legal do saneamento e outras loucuras que o governo fez, eu vou ser contra. Agora, o que for bom, eu vou ser a favor. E eu entendo que a reestruturação das nossas estradas é um dos pontos importantes. Voltamos no segundo bloco, eu quero falar a questão dos voos. Com certeza. O Osmir me perguntou. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta noite. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta noite. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Lembrando que todo o conteúdo aqui da TV Rio Branco está disponível para você no nosso portal na internet e também no YouTube, no nosso canal no YouTube. Ok?
Senador Alan Rick, afinal de contas, União Brasil vai ou não lançar pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco? Vai lançar pré-candidato, mas eu já te respondo essa... Tu me pergunta novamente, eu quero só terminar de responder o Osmir, que ficou do bloco passado, sobre a questão da crise aérea, Osmir. Você tocou num ponto que machuca os acrianos. Horários inapropriados. Imagine você tem 2 voos apenas saindo de Rio Branco, um às 1h50 da madrugada, outro às 3. Passagens caríssimas, você citou aí. Eu cheguei a pagar R$7 mil num trecho Rio Branco-Brasília. É um absurdo. Um trecho. Já cheguei a pagar. Porque tivemos que fazer mudança de horário e tal, enfim. O cidadão paga um preço absurdo, um horário inadequado e pouquíssima opção de voo. O que é que nós temos feito? Fizemos uma reunião de toda a bancada com o representante das 2 companhias aéreas, a ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, representante da ANAC, e cobramos das empresas. Olha, do jeito que está, não dá. As empresas vieram com suas justificativas, que foram muito prejudicadas na pandemia, deixaram aviões parados, tiveram prejuízos enormes, estão tentando se recuperar, a Latam com recuperação judicial, tudo bem. Então nós propusemos algumas medidas e dissemos também, olha, mas nós reduzimos o Acre, o governo do Acre reduziu o querosene, o ICMS sobre o querosene de aviação de 25% para 3%. Na Câmara nós votamos medidas provisórias, no Senado matérias que favoreceram as empresas aéreas, abrimos o capital de 20% para 100%, voltou-se a permitir a cobrança da bagagem, para que vocês não dissessem que estava tendo prejuízo, e uma série de outras medidas que ajudaram as empresas a retomarem. Mas isso não se vislumbrou no preço da passagem, isso não teve um retorno ao passageiro, ao cidadão. Então vocês precisam fazer o papel de vocês também. E outra coisa, o quilômetro voado no norte do Brasil, especialmente no norte, é o mais caro do Brasil. É mais barato você sair de Cobija, na Bolívia. Você sai de Cobija para Miami, você vai pagar R$1.200. E daqui para Cruzeiro do Sul? R$4 mil, R$3 mil, R$2.500, dependendo do dia. Então veja, o que nós fizemos? Caro? Uma série de fatores que eles colocam. O querosene de aviação é o principal deles. O valor do QAV é o mais caro do mundo, dizendo as empresas aéreas na nossa região. Nós levantamos essas informações junto ao governo federal, Ministério de Portos e Aeroportos. Realmente, o valor do QAV na nossa região é muito caro. QAV é o querosene de aviação, é o combustível das aeronaves. E o que nós propusemos ao governo federal na última reunião que nós fizemos no Ministério de Portos e Aeroportos, e também depois a reunião que eu fiz ao ministro do Turismo. Ministro Márcio França, o governo federal tem o Fundo Nacional da Aviação Civil, com 30 bilhões de reais. Esse fundo, criado em 2011, recebe aportes de taxa aeroportuária e, a partir de 2020, grandes volumes de recursos advindos dos leilões dos aeroportos, que hoje os aeroportos do Brasil estão todos privatizados, estão sob concessões, inclusive o do Acre, uma empresa de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, os 2 aeroportos. Muito bem. 30 bilhões. Ministro, existe um Plano Nacional de Aviação Regional, o PEDAR, Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo governo federal e até hoje não foi implementado. Por quê? Porque não tem recurso. Não se usa o Fundo Nacional da Aviação Civil para subsidiar, por exemplo, o querosene de aviação na região amazônica. Eis aí a maneira de se implementar o Plano Nacional de Aviação Regional. Subsidia o querosene de aviação na Amazônia, reduz o preço, torna esse preço minimamente praticável e as companhias aéreas também assinam um compromisso de aumentar o número de voos, de reduzir o preço da passagem e de melhorar o atendimento à população. Ministro Márcio, sabe o que o ministro disse? Alan, você tem toda a razão. Essa é a proposta que o Ministério está estudando com o presidente da República. E a proposta apresentada pelo seu colega de bancada, o deputado federal Ulisses Araújo, ele quer abrir para que as empresas aqui que fazem parte da Amazônia Internacional possam... Proposta nossa, também. Tanto minha quanto do Ulisses. É a alteração do artigo 216 do Código Brasileiro da Aeronáutica. Nós apresentamos isso ao ministro Márcio França. O Ulisses nos apoia nisso, como toda a bancada. Estavam ali nessa reunião com o ministro, praticamente toda a bancada. Mas vamos lá.
O que nós propusemos também? Instalação do ILS em Cruzeiro do Sul. É inadmissível você ter que voar para Cruzeiro do Sul e o avião não pousar por conta da questão de teto, porque não tem um equipamento que possibilite o pouso por instrumentos, que é o ILS. Questão de segurança, né? A questão de segurança dos passageiros, a questão de segurança da população e o direito de ir e vir do povo de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco. ILS também instalado em Cruzeiro do Sul, solicitamos ao ministro. E o alfandegamento... Já instalaram? Não. Ainda não. Isso é uma solicitação que fizemos para a instalação imediata desse Qual é o ILS. custo disso 18 milhões de reais é o custo Bom, vai lá. do equipamento e de... Tem uma pergunta sua, não tem, Osmir? E para Não, finalizar, respondendo essa. o alfandegamento dos nossos 2 aeroportos. Torná-los aeroportos internacionais. É possível, se o Ministério de Portos e Aeroportos nos ajudar, e nós já fizemos encaminhamentos, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, que são os órgãos que fazem a fiscalização necessária para que o aeroporto seja internacionalizado. Então, todas essas etapas nós já cumprimos, todos os ofícios e requerimentos já foram enviados, tudo já foi protocolado. Agora nós estamos na iminência do Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério do Turismo nos responderem, nos darem a resposta que nós queremos. O governo vai fazer... Essa questão de aeroporto. O aeroporto de Cruzeiro do Sul é tido como internacional. Ainda não. Ainda não, mas está lá. Aeroporto internacional. Mas ele não está alfandegado. E o daqui também. Daqui apenas Rio Branco. para situações... aqui não, ele não está para cabotagem. A legislação diz. Sim. E Ele não precisa poderia somente vir- em situações extraordinárias. E não poderia vir de La Paz ou de Lima. Ou de Cobirra, ou de Lima, de Aí Porto passa Maldonado. daqui para Brasília, num voo internacional. Essa é a nossa proposta. Quando nós propusemos que o nosso aeroporto se torne trinacional, internacional, é para permitir que companhias bolivianas e peruanas possam utilizar o nosso aeroporto para fazer, por exemplo, Lima, Rio Branco e São Paulo. Isso. La Paz, ou Cochabamba, ou Santa Cruz, Rio Branco, Brasília. Ô, senador, tem um assunto aqui É certo que isso. me parece de fundamental importância e a ordem de prioridade tem sido simplesmente ridícula. Você está há 8 anos como deputado federal e agora no primeiro ano como senador. Então, você não é um recente parlamentar, 9 anos de experiência. Desde que você chegou na Câmara, sobretudo, que só se fala de reformas constitucionais. Reforma na educação, na saúde, na A tributária. tributária e tudo. Acontece o seguinte, e isso é inquestionável. Todas as reformas dependem da composição dos partidos nas duas casas, Câmara e Senado. Então, é lógico que as reformas dependem fundamentalmente dos partidos políticos. Eu pergunto, e por que a gente escuta de forma recorrente se falar em reforma constitucional e a reforma do nosso sistema político partidário, que é o pior do mundo? Esse assunto continua esquecido. Ou nós vamos ter que continuar conduzindo o seu Senado, com você tendo colega de 17 partidos distintos, e na Câmara dos Deputados com 21 partidos distintos. A reforma política está esquecida? Não está, inclusive, Narciso, todos os anos eleitorais se fala de mini-reforma política, piorar. mini-reforma eleitoral e sempre piora. Para piorar. As únicas conquistas que nós tivemos recentemente foi a cláusula de barreira, o fim das legendas de aluguel, o estabelecimento de uma regra de desempenho dos partidos, para que a gente possa enxugar essa máquina partidária bizonha brasileira. Mas o que a gente precisa mesmo, Narciso, assim como nós estamos fazendo a reforma tributária, é simplificar a vida do brasileiro. O Brasil não precisa de mais do que 8 partidos, eu acho até muito. Você tem ali 2 ou 3 partidos de direita, 2 ou 3 partidos de centro, 2 ou 3 partidos de esquerda, enfim, para você poder fazer um grande debate em nível nacional. Hoje o que nós vemos é
muito fisiologismo, muito interesse pessoal, e os interesses reais do povo brasileiro são relegados. Quando eu entrei na Câmara, você tocou no assunto, a gente chega achando que vai mudar o mundo. Com aquela juventude, aquela vontade bonita. Para depois descobrir que não muda nada. Aí a gente começa, apresenta um monte de projeto de lei, pega um monte de relatoria, vai para um monte de comissões e debate toda semana no plenário, e de repente você vê que todo aquele esforço tem aquela turma mais antiga que está ali, olha para você e fica rindo assim no canto de boca. É mesmo? Ou quem diz assim, rapaz, esse menino está perdendo tempo. Quem manda aqui são os líderes partidários e a mesa diretora. Ele está perdendo tempo. Se ele não chegar aqui livre de amarras... Ele está fazendo discurso para o seu público. E muito bem articulado, ele não vai fazer nada. Então essa é a realidade do nosso sistema presidencialista de coalizão. Você descreveu perfeitamente o que está acontecendo. Exato. Mas eu pergunto em cima dessa pergunta do Narciso. No Congresso Nacional não se pensa em implantar o parlamentarismo hoje, nem o voto distrital? Existem vários debates a respeito disso. Vez por outra a gente reúne alguns parlamentares que defendem, por exemplo, o voto distrital, que eu acho interessante. Tá bem. O distrital misto, que eu acho muito interessante. Fala-se também numa mudança de regime político para um parlamentarismo. Enfim, isso só diante de uma nova Assembleia Constituinte. Eu acho que a gente tem que começar a colocar mais em voga, e isso é importante, um programa como esse é importante, e o Brasil se mobilizar, porque, mas nós temos tantos problemas sociais para resolver, é a segurança, é a saúde, é a educação e tal, mas se a gente não vencer as questões estruturantes, que são a base do país, da nação, da nossa burocracia, das questões que emperram o desenvolvimento do país, temos que olhar para a base primeiro. É por isso que eu digo, Narciso, que quando a gente olha para o Acre, você pensar primeiro nas bases, nos pilares. Logística, precisamos de estrada decente. Você falou da BR-364. Hoje, eu fiz essa BR num período mais difícil, 14 horas de viagem. Um drama. Cansativo. Você chega moído. 600 quilômetros, 600 e poucos quilômetros, você chega destruído. Hoje, essa estrada a gente faz em 7 horas. A Taboa não está. Saindo de Rio Branco até chegando em Manuel Urbano, ela está muito, digamos assim, a recuperação melhorou bastante a estrada. De Feijó até Cruzeiro do Sul, que era um trecho muito bom, está deteriorado, mas as máquinas estão na pista. Mas não é só fazer esse paliativo, não é só fazer o tapa-buraco, o recapeamento. É preciso reconstruir essa estrada. Então a nossa luta, quando nós fomos ao Ministério dos Transportes, era, ministro, não precisa só fazer recapeamento ou tapa-buraco. Nós precisamos reconstruir, isso é um pilar do Acre. Reconstrução da nossa BR. Segundo, nós precisamos, vocês tocaram no assunto de comunicação de qualidade. Os municípios ficam isolados de internet, de comunicação, de telefonia. Se nós não tivermos um sistema seguro de comunicação, de internet, nós não desenvolvemos. Empresa nenhuma vai investir no lugar onde ela não tem internet de qualidade. Por isso nós defendemos da bancada do Estado do Acre o investimento na Infovia, que é a interligação dos 22 municípios com rede de fibra ótica, que isso é a modernidade. É você sair da idade da pedra para o mundo do virtual. Segundo pilar, logística, conectividade, telefonia de qualidade. Outro ponto, que nós já vencemos, eu entendo, que é a questão da energia. Já está em fase de construção a terceira linha do Linhão, através do consórcio EDP, que nós ajudamos, fizemos reunião aqui no Estado para a questão das licenças ambientais, trouxemos aqui diretores, graças a Deus já está sendo iniciadas as obras da nova estação lá do bairro Tucumã, e iniciou-se as obras também já da terceira fase do Linhão. Mas nós precisamos vencer outra estrada, internet de qualidade, energia, que graças a Deus já está bem avançado. Mas nós precisamos também, meu amigo, condições favoráveis à instalação de empresas. O que essas empresas querem? Um ambiente de negócio favorável. Mas aí não depende só do Estado.
Depende de uma também, reforma senador, tributária nacional. E aí entra o seu amigo que foi relator da simplificação das obrigações tributárias acessórias. O Brasil gasta hoje, as empresas brasileiras, mais de 1.500 horas por ano só no cumprimento de obrigações acessórias. Um absurdo. Claro. O arcabouço tributário brasileiro é feito para dar errado. 92 tipos de tributos. 92. Mais de 1.000 modelos de nota fiscal eletrônica. É nota fiscal eletrônica de serviço, de produto. Aí tem cadastros estaduais, municipais, federal, distrital. A nossa proposta é unificar um sistema único, uma nota fiscal Brasil eletrônica única, simplificar e desburocratizar. Se nós Senador, vencermos nós estamos essas chegando batalhas, no fim do programa e tem um tema aqui Suas que eu gostaria... considerações finais, Não, Osmi, mas tem um tema aqui que gostaria não de há abordar. mais tempo para isso. Assim, Já extrapolamos rápido. 5 minutos. Eu conheço muitos brasileiros que estão querendo se mudar deste país. Por quê? Pela segurança. Não há mais segurança no Brasil para as famílias, para as pessoas. É preciso haver um choque em cima desse tema. Porque concordo não com é você. possível mais sair nas ruas tranquilamente à noite e tudo. O que o Congresso está fazendo nesse sentido? Se eu tiver tempo, Muniz, eu que gostaria 30 de falar. segundinhos. Vamos lá, rapidamente. Primeiro de tudo, fortalecimento da legislação contra tráfico de drogas, organizações criminosas, como nós temos feito no Congresso Nacional. Punição não só do crime consumado, e nem só da tentativa, mas do planejamento do crime, como nós temos feito. Institucionalizar e fortalecer as nossas polícias. Garantir um plano de carreira mais adequado às nossas polícias. Fortalecer sistemas de segurança pública nos estados. Descentralizar mais. Dar mais garantia aos nossos policiais. Fortalecer muito mais a força do Ministério Público também no combate ao crime organizado. São várias ações. E aqui no Acre, seu amigo, é o que mais investe em segurança pública. Cerco eletrônico, investimentos na Polícia Civil, Polícia Militar, IAPEM, Corpo de Bombeiros. Todas as sedes do Ministério Público do interior somos nós. Senador da Segurança. E estamos lutando por isso, Osmir. Doutor Narciso, suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer a presença do senador. Acho que esse também é o pensamento seu e do Osmi. E aqui voltar a lembrar o meu senador. Obrigado pelo meu senador. Que ele Você não vê ainda não? faça-se merecedor do céu que está vivendo. Osmi, Muito obrigado, Narciso. Eu também faço das palavras do Narciso as minhas e agradecer e dizer mais. Eu acho que você está fazendo um bom trabalho como senador da República. Obrigado, Osmir. Eu não abordei porque não houve tempo a questão de meio ambiente, quando querem proibir estrada para Jordão, região abandonada, Tema para Rodrigues maravilhoso. Alves. Entende? Isso vai ficar para a próxima oportunidade. Vamos falar legal. sobre isso. E vamos conversar sobre. Mas parabéns pelo seu trabalho. antes de Obrigado. encerrar, senador, rapidinho, o senhor ficou devendo uma pergunta, foram tantas. Uma pergunta e um comentário. O senhor, o seu partido vai lançar ou não um pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco? Outra coisa, ontem, os sites aqui, noticiário dizendo que o governador tinha definido que ele seria candidato ao Senado e apoiaria a atual vice ao governo. Seu comentário sobre isso e a resposta sobre a pergunta. Por gentileza. Primeiramente, União Brasil tem um pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, chama-se Coronel Ulisses. Um bom nome, homem inteligente, qualificado, preparado, está aí para o debate e a população avaliar o nome dele. É um nome que o partido defende. Segundo ponto, o governador já desmentiu essa informação. Eu acho que Deixou bem claro. Existem pessoas, talvez, aí, querendo antecipar uma eleição, repito. Até por conta dos números de pesquisas que a gente tem. É época de plantio de matérias. É muita gente plantando matéria, plantando mentira e acaba colhendo o troco, né? Que a resposta do governador foi muito dura. É porque o governador, em alguns momentos, ele não respondeu nada. Então, bom, já que ele não responde, vamos jogar. E agora ele resolveu adotar outra tática. E né? o governador está certo, não é momento de falar sobre isso, o momento é de cuidar do Estado. Eu não estou pensando. Nós temos vários problemas a cuidar, regularização fundiária.
resguardar famílias que foram colocadas aí no relento, que estão aí na Assembleia Legislativa, tem que construir casa popular, nós temos que melhorar nossa saúde. Daqui a pouco eu reúno com o secretário de Segurança para tratar a questão de segurança. Tem o nosso projeto do Parque da Cidade, da duplicação da Isaura Parente. Recebemos aqui o Exército, que topou em sair do 7º BEC pela primeira vez, depois de 2 anos de negociação, o Exército topa. Vamos em busca de uma área para transferir todos os equipamentos e toda a infraestrutura do Exército para outra área, para que a gente use aquele espaço maravilhoso do 7º BEC em proveito da população de Rio Branco, construindo um parque municipal maravilhoso, duplicarmos a Isaura Parente, que é uma rua que já está deteriorada e que é uma veia importantíssima de mobilidade urbana, e muitos outros temas. Eu acho que o governador está certíssimo. Gladson acertou em desmentir essa situação e mostrar que não é momento de fazer campanha eleitoral, que é momento de cuidar do povo do Acre. Muito obrigado, doutor Narciso, Osmir, senador, parabéns pelo trabalho. Vai aqui o nosso reconhecimento público ao seu trabalho, ao seu comportamento político e parlamentar, enquanto senador, enquanto representante do Acre no Senado. Mais uma vez, obrigado, Narciso, obrigado, Osmir, e muito obrigado, mais uma vez, Muniz, pela grandeza, pela generosidade, por abrir esse espaço para a gente bater um papo com esses craques da política e com o povo que nos assiste. O Osmir não foi um incômodo para o senhor, não? Não, jamais. Foi. Eis aqui Nunca. uma lembrança para o senador. Osmir não foi incômodo, não? Rapaz, o homem caprichou, hein, Daniel? O homem é bom, rapaz. A arte do Daniel Cabral, estampada no papel. Obrigado, viu, Daniel? Vou colocar num quadro e vou colocar no meu gabinete, viu? Vai pro meu gabinete, olha aí que beleza. Rapaz, Tá bem feito. o cara é bom. Tá aprovada aí a arte? Aí, ó, lado a lado aí, ó. Você vai guardar isso aí aonde? Se eu botar num quadro, É? uma moldura e vai pro meu gabinete. Tá certo. Senador, um abraço. Obrigado, mais Parabéns uma vez, pelo trabalho. Muniz. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado E a vocês. você que esteve conosco também, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite. E que Deus nos conceda uma semana de paz. Amém. Boa noite.